o discípulo mais novo de Jesus, teve a visão do livro chamado o Apocalipse, ou Revelações. Então, Deus lhe mostrou a glória futura do povo de Deus. Aleluia! O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Não é nenhuma denominação, mas sim aqueles que andam segundo a vontade de Deus, aqueles que obedecem a sua palavra. Esses são os filhos de Deus, não é? A Escritura diz lá no livro do Evangelho de João que Jesus veio para os judeus, para os seus, não é? Porque Jesus era judeu, mas a Escritura diz que os judeus não o receberam, rejeitaram a Jesus, por isso o crucificaram. Mas a Escritura diz que todo aquele que recebeu a Jesus, Jesus deu a essa pessoa o poder de ser feita filho de Deus. A pessoa recebe um poder regenerador, transformador. Aleluia! Não basta somente acreditar, a pessoa tem que receber o poder. É um poder glorioso que vem de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito de Deus traz para dentro de nós o sentimento de filho, o sentimento de Jesus, o sentimento de obediência, o sentimento de alegria, o sentimento de vontade de estar junto com os irmãos adorando a Deus. Aleluia! Sentimos esse prazer, sentimos esse gozo do céu. Todos os que são de Deus sentem a mesma coisa e se unem, se aproximam, fazendo parte da família de Deus, que é unida pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo de Deus nos faz ser membros uns dos outros, como se fôssemos irmãos. Por isso nos chamamos de irmãos. Aleluia! Vamos ficar de pé e ler no livro de Ezequiel, capítulo 18. O título é A Responsabilidade é Pessoal. Ninguém vai pagar pelo erro dos outros. Tem pessoas que acham que famílias levam a maldição. Tem gente que acha que está com maldição de família. A maldição de família não existe, irmãos. Maldição de pai para filho, de filho para pai. O que existe é quando as pessoas copiam, quando filhos copiam coisas erradas. Então a maldição permanece. Dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ficaram com nódoa, Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua imundícia ou separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestido, não dando seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se este justo gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, por um acaso viverá?
não viverá. Abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobriu ao nu com um vestido, e desviar do aflito a sua mão, e não receber usura em demasia, ou demais, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos falar hoje sobre maldição de pai para filho. Nós lemos aqui que se um homem justo, além de praticar as coisas boas, guardar os mandamentos do Senhor, se for praticar coisas boas e não cumprir os mandamentos do Senhor, Deus não aceita a metade. Aqui diz que se o justo não pecar, comer sobre os montes, irmão, é fazer sacrifício naquela época que as pessoas deixavam de ir para a casa do Senhor achando que podia agradar a Deus, subir nos montes fazendo sacrifício, não é? Deus tinha dado a ordem que quando o povo entrasse na terra de Israel, ele iria escolher um lugar aonde o povo deveria levar o seu sacrifício e adorar o Senhor. Não deveria estar adorando em qualquer lugar. Então o povo desobedecia. Então isso era rebeldia aos olhos de Deus. Então um homem justo era aquele que devolvia o penhor. O penhor, irmãos, era quando uma pessoa, dinheiro emprestado, e de garantia ele dava um objeto de valor, era o penhor. E às vezes tomava a roupa da pessoa, a capa. A capa era um utensílio na época de frio que servia como cobertor. Vestidos, tinha um vestido também, além da veste, um outro também. E às vezes a pessoa apanhava essas vestes como garantia. Então o Senhor dizia que quando chegasse a noite, devolvesse o penhor à pessoa, para que ele não dormisse com frio e viesse clamar a Deus e aquilo fosse mal aos olhos do Senhor. Eu estou só explicando isso, não, que é o penhor. Hoje, vocês sabem, o penhor é a pessoa vai no banco, pega um dinheiro emprestado, então leva uma joia lá, que custa R$1.000, e você vai penhorar por 300, 200, talvez um pouco mais, mas com um valor bem baixo, chama-se penhor. Então o Senhor disse que o justo, ele deveria fazer isso, devolver o penhor, vendo nu, não deixar o nu sem roupa. Uma pessoa que não tem condições, não é? Está ali aflito, sem roupa, não é? Está frio. Aqui fala do nu aqui, mas não é o pelado que anda por aí, não é esse tipo de nu. É que naquela época, na época do frio, uma pessoa sem agasalho estava sem roupa, precisando de agasalho, não é? Ou uma pessoa que precisasse mesmo de roupa. Então os justos deveriam praticar essas coisas, não adorar ídolos nenhum, não é? Aqui diz os ídolos da casa de Israel, a nação de Israel, eles copiaram e fizeram muitos ídolos das nações vizinhas e passaram a colocar lá em Israel. E Deus não era adorado através de nenhuma imagem. Deus proibia isso, fazer qualquer tipo de imagem dos que estão no céu ou na terra ou no mar, qualquer objeto. Deus queria que o povo adorasse a Ele em espírito e em verdade, sem precisar de estar diante de um objeto feito pela mão do homem. Também o justo não deveria se chegar à sua esposa no período da sua imundícia, da separação, da menstruação. Isso é pecado aos olhos do Senhor. Há muitos pecados que as pessoas praticam e acham que vão entrar nos céus.
E o Senhor está dizendo aqui que a alma que pecar, esta morrerá. E continuando, o justo deveria então também repartir o seu pão ao faminto, não é? E deveria praticar outras coisas. Além disso, não deveria emprestar o seu dinheiro com usura. Emprestar o dinheiro com usura, irmãos, naquela época não tinha inflação. Então tinha gente que naquela época emprestava, por exemplo, vamos supor, falando do nosso dinheiro, R$100 e queria 120, 110, 130, 105, 100. Não tinha inflação. Então não deveria emprestar o seu dinheiro com usura, aos seus irmãos. Era pecado também. Hoje, é claro, se você pega um dinheiro emprestado com alguém, passa 6 meses, 1 ano, aquele dinheiro já perdeu o valor. É certo você dar pelo menos um valor que venha cobrir, porque aquele dinheiro já não compra mais as coisas que naquela época, quando você pegou, comprava. Então é justo. Passa 1 ano, devendo R$100 a pessoa, você paga R$100. 1 ano, compra, depois de 1 ano, as mesmas coisas que você comprou o ano passado com R$100. Então, eu estou explicando isso porque naquela época não tinha inflação. Hoje você com R$100 você compra uma quantidade de coisa. Daqui 1 ano você não compra as mesmas coisas, talvez a metade. Então é injusto você pegar um dinheiro que vai pagar, passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, você quer pagar assim no mesmo dinheiro? Então, aos olhos do Senhor, não é justo. Eu estou explicando isso para os irmãos. Por causa das infrações, não é? A lata de óleo, 1 quilo de arroz daqui 5 anos, marca quanto custa hoje, e daqui 1 ano, daqui 2 anos, quanto é que está custando. Então, se você pegou 10 quilos de arroz, dá os 10 quilos de arroz no valor do arroz. Então, mas naquela época, o Senhor não gostava que o povo pegasse dinheiro, pensando em receber mais. As pessoas pegavam dinheiro emprestado, deveriam pagar a mesma coisa, porque naquela época não tinha esse negócio de inflação. Não, a ovelha hoje não custa mais 200, não, agora já é 300. Não tinha esse negócio, não. A inflação foi, eu sei que as autoridades que criaram isso aí. Isso é um meio de tirar dinheiro. Isso aí, irmão, não existe inflação, isso foi criado. Nada aumenta, as pessoas aqui aumentam. E quando aumenta, quem tem estoque ganha em cima daquele que não tem nada. Isso é uma jogada que eu não vou ficar explicando para os irmãos. Não existe esse negócio de ficar mais caro, que agora ficou mais caro. Não existe isso. Isso foi criado pela ideia do homem. Isso é uma coisa que foi bolado para poder. Quem tem dinheiro guardado, quem tem coisas estocadas, ganha. Quem não tem, fica só perdendo, trabalhando mais para poder dar para esses homens. E não deixa isso para lá. Então, na época de Jesus, na época de Abraão, não tinha sistema de infração. Então, não deveria emprestar dinheiro com usura, não é? Além de praticar isso, esse justo, ele deveria andar nos estatutos e guardar os juízos dos senhores e praticar segundo a verdade. Ele tinha que fazer as coisas certas. Ele tinha que ser bom com as pessoas, mas tinha que guardar os mandamentos de Deus. Tem pessoas que acham por ser bom umas com as outras e não guardam os mandamentos do Senhor, ele vai entrar nos céus. Não entrará no reino dos céus. Não poderá entrar no reino dos céus. Não é? Para entrar no reino dos céus, além de eu ser justo na terra, temos que praticar as coisas justas do Senhor, os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor devem ser cumpridos. Bom, então o justo deveria praticar todas essas coisas, como hoje nós ensinamos. Nós levamos uma vida justa. Por quê? Procuramos agradar a Deus nos seus mandamentos, lendo, estudando, orando pelos outros, e também procurando não prejudicar a ninguém, sempre usando de bondade com todos, e quando nós podemos, ajudar também os de dentro e os de fora. Tudo isso nós temos aprendido, a não praticar o mal, a não pagar o mal com o mal. A Bíblia diz: não vingais a vós mesmos, diz o Senhor. Bom, tudo isso nós temos aprendido com a palavra de Deus. Mas então aqui a palavra diz que se este homem justo que praticou todas essas coisas boas tem um filho ladrão, e o filho começar a fazer todas as coisas erradas que o seu pai nunca fez, e começar a praticar coisas erradas, então esse filho será maldito. O sangue dele vai vir sobre a cabeça dele, a alma dele vai morrer. Agora, se esse filho ladrão também casou e gerou filhos, e os seus filhos forem bons e praticar as obras boas como praticou o avô, não é? Esse filho bom
desse pai que foi filho também de um homem justo, né? Vocês não estão entendendo, né? O que a Bíblia diz aqui. Primeiro ele falou de um homem justo. Aí o homem justo se gerar um filho ladrão. Esse filho ladrão, ele vai morrer pelos pecados dele. Mas se esse filho ladrão gerar um filho que obedeça a Deus, o seu filho será abençoado. Então, vamos falar nos dias de hoje. Às vezes nós temos uma família que todo mundo, o pai ali, a mãe, são honestos, obedecem a Deus, mas tem um filho ali que não obedece a Deus. Ele cresce praticando coisas que não agradam a Deus, e sendo mal com as pessoas, se envolvendo em coisas erradas. Então esse filho mau, não é? Certamente, se ele não se converter, ele vai colher tudo o que plantou, porque está escrito: o que o homem semear, isso ele vai colher. Ele vai colher, não é? Mas se esse homem, se esse filho ruim, mau, que nasceu numa família boa, casar e tiver um filho, e esse filho dele não seguir a maldade do seu pai, esse filho dele será abençoado. A maldade do pai não virá sobre o seu filho, porque o seu filho não praticou as coisas ruins do seu pai. Mas se filhos e filhas praticarem as coisas ruins de pai e mãe que aprenderam, e forem maus, forem soberbos, maltratando as pessoas, sendo não humildes, mas orgulhosas, certamente essas almas morrerão dentro dos seus pecados. É isso que nós ensinamos. Aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos aprendendo a palavra de Deus para aprendermos a plantar coisas certas. Pois Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade da palavra de Deus, seremos libertos de praticar as coisas erradas. Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo coisas erradas e feias, e eles acham que está certo? Eles aprovam tudo que fazem, porque não conhecem a verdade. Alguns até conhecem a verdade, mas são rebeldes. Porém, existem pessoas que não conhecem a verdade. Deus é tão bom que deixou tantas passagens das Escrituras, como os profetas, como as palavras de Jesus e como as palavras dos discípulos, que nos ensina a viver uma vida que agrada aos olhos de Deus, pois lá do céu Ele está contemplando todos os moradores do mundo. Não existe um ser humano que não é registrado todos os dias. As pessoas pensam que Deus está esquecido, que Deus nem sequer conhece quantas pessoas existem no mundo. Até as crianças que vão nascer, as que estão no ventre, todas são registradas, irmãos. Todas as pessoas são filmadas, são acompanhadas pelas coisas que falam, que praticam e que pensam. Por isso a Escritura nos ensina, não é, a buscarmos uma mais adequada segundo a sua santa palavra, para não sermos condenados naquele dia, pensando nós que vamos entrar no reino dos céus. Não devemos deixar que os nossos corações, que os nossos pensamentos venham nos enganar com aquela falsa santidade. Nós temos que ter uma santidade de acordo com a palavra de Deus, observando a cada dia, estudando, vendo se os nossos caminhos, se as nossas palavras, se os nossos pensamentos, se as nossas atitudes estão em conformidade, de acordo com a palavra de Deus. Alguém diz: mas não é fácil viver corretamente conforme a palavra de Deus. Mas um discípulo do Senhor, um apóstolo de Jesus chamado Paulo, ele disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus nos fortalece para nós cumprirmos os seus mandamentos. Se Ele veio nos chamar para a vida eterna, é sinal que Ele preparou também, é claro, condições de nós obedecer a palavra. Às vezes chega alguém para mim ou para alguns irmãos e diz assim: olha, ser crente não é fácil, tem que deixar muita coisa, é muito difícil. Mas nós sempre falando: olha, não é difícil. Quando nós queremos e pedimos ajuda ao Senhor, nós podemos realizar muitas coisas para Deus e para nós também, porque Ele nos fortalece para guardarmos os seus mandamentos e nos fortalece para vivermos nesta vida.
enfrentando as dificuldades e os obstáculos, pois Deus ama aqueles que o buscam. Então está aqui, irmãos, não existe esse negócio de filho levar a maldição da família sobre si. O que pode acontecer é Deus, corrigir a família, permitindo alguma aflição dos filhos, para que os pais se consertam diante do Senhor. Venham fazer um conserto, venham buscar e se humilhar diante do Senhor. Mas os filhos não irão ao inferno por causa do pecado do pai e da mãe. Se os filhos obedecerem à palavra do Senhor, eles serão libertos e salvos. Viu, irmãos? Mas também se os filhos copiarem os erros e as manias erradas de seus pais, então o mesmo mal que virá sobre os pais também virá sobre os filhos. É assim o ensinamento da palavra de Deus. Deus é justo, como está escrito, e nós falamos: o que o homem plantar, ele vai colher. Se o homem plantar melancia e feijão, vai colher melancia e feijão. Mas se o homem plantar espinho, ele vai colher espinhos. Não é? Então assim é a palavra do Senhor. Ela é justa e nos ensina que devemos ter cuidado na hora de semear. Se você semear uma contenda, difamar alguém por aí, sair falando mal de uma pessoa, você vai colher. Você não será visto como uma pessoa boa, e no tempo certo você vai colher. Então, não fale mal de ninguém. Ore pelas pessoas. Plante coisas boas. Como diz a Escritura, pagai o mal com o bem. Não é? Para que o inimigo de nossas vidas seja envergonhado. Satanás e seus demônios sejam envergonhados. Porque eles nos atiçam, vamos dizer assim, provoca nós para nós fazer coisa errada. Mas Jesus está sempre nos ajudando para nós escaparmos dos erros. Amém, irmãos? Amém. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus grande e poderoso, nós lemos parte da Tua palavra na profecia de Ezequiel, capítulo 18. Senhor, continua nos ensinando e não deixa nós termos medo, ficarmos com aquelas cismas que muitos têm, que carregam, Senhor, maldição de seus pais e antepassados. Isso não existe quando nós cremos na Tua palavra, mas o inimigo tem confundido a mente de muita gente. Porém, o Senhor veio para libertar as pessoas pelo conhecimento da Tua santa palavra. Abre o entendimento e dá conhecimento às pessoas para que estejam armadas com a Tua palavra, pois a Tua palavra nos conforta, é o alimento para a nossa alma. Aleluia. Ela funciona como um escudo, nos protege, e ela também é como uma arma para nós nos defender com ela. Meu Deus, dá também uma semana abençoada aos Teus filhos e a todos que estão nos ouvindo, Senhor. Conceda que Teus filhos tenham paz, tenham uma noite abençoada. Obrigado, Senhor, por aqueles que vieram, pelos que estão ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Continua, Senhor, despertando os Teus filhos em Lagoa do Barro. Salva aqueles que são do Senhor, tirando dos seus corações todas as dúvidas, dando, Senhor, fortaleza nos seus corações, dando aos seus corações aquela determinação de Te servir com alegria, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, que há uma recompensa para aqueles que Te servirem e não se envergonharem do nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. O amor do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, a paz e a salvação do Senhor Jesus Cristo, as revelações e as consolações dada pelo Espírito Santo, seja com todos, desde agora para sempre. Toda a igreja, todo o povo de Deus, diga amém.